Como surgiu o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas? A ideia vem desde a Constituição do próprio Tribunal de Contas. Eu vou ler agora para você, na tela, dois dispositivos do século XIX que interferem diretamente na origem dessa instituição. E se você compreender bem a origem dessa instituição, metade dessas polêmicas deixarão de existir. Decreto número 1166, que instituiu o Tribunal de Contas da União. No artigo 19 estabelece: o pessoal do Tribunal de Contas compor-se-á de 5 membros, o presidente e 4 diretores, com voto deliberativo, um dos quais representará o Ministério Público. Artigo 81 do Decreto 392, de 8 de outubro de 1896. Artigo 81. O representante do Ministério Público é o guarda da observância das leis fiscais e dos interesses da Fazenda perante o Tribunal de Contas. Conquanto representante dos interesses da pública administração, não é, todavia, delegado especial e limitado desta. Antes, tem personalidade própria e, no interesse da lei, da justiça e da Fazenda Pública, tem inteira liberdade de ação. Como você percebe, o Ministério Público nasceu, na sua origem, compondo o plenário do Tribunal de Contas, inclusive com direito a voto. E mais do que isso, no artigo que vem no decreto seguinte, tem uma das mais belas expressões da instituição do Ministério Público. E essa expressão não foi alcançada pelo Ministério Público comum ou ordinário até a Constituição de 1988, em que se confundiam os papéis, ora defendendo a Fazenda Pública, ora defendendo o interesse público, ora advogando em causas relevantes para a União, porque ainda não estava sendo estruturada a Advocacia Geral da União. Note bem, a instituição nasceu, portanto, muito mais nobre e foi assegurado aos seus membros a independência indo além dos interesses da Fazenda Pública. Portanto, é uma instituição que nasceu com um berço nobre e é importante assegurar isso e você compreender na história. Por isso, você vai compreender agora que na Constituição de 1988, um dos membros do plenário do Tribunal de Contas é da origem do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. E só pode ser desse Ministério Público. Não é uma função acessível a promotores de justiça ou procuradores de justiça. É um quadro específico, um quadro próprio, tal como foi previsto há 2 séculos passados. Integra o plenário com direito a voto. Mas dessa vez, quando passa do Ministério Público para o cargo de conselheiro, ele deixa de ser integrante da carreira do Ministério Público. Uma das vagas nos tribunais de contas do Brasil é de exclusivo preenchimento por membro do Ministério Público. Essa é a origem. Eu vou mostrar para você, ainda para encerrar este vídeo, o artigo 130 da Constituição Federal. Artigo 130. Aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direito, vedações e forma de investidura. Note bem, a Constituição Federal de 88 preferiu um outro caminho. Ao invés de colocar o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas no capítulo do Tribunal de Contas, colocou o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas no capítulo do Ministério Público comum ou ordinário. E, portanto, nasceu aí algumas dúvidas. O interesse do legislador foi dar a esses membros garantias iguais aos integrantes do Ministério Público, mas não foi dar a eles tratamento diferente da estrutura íntima dessa instituição. Explicando melhor, a ideia era muito simples, é que alguns membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em alguns estados, sofriam com a questão da remuneração dos direitos, das prerrogativas. Então, o Constituinte preferiu colocá-lo junto à seção do Ministério Público Comum, de tal modo que todos os interesses dos seus integrantes fossem adequadamente preservados, que eles não ficassem sob o julgo do Tribunal de Contas na fixação de remuneração.
Houve casos no nosso país, como no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em que os integrantes do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas chegaram a ter uma das piores remunerações do quadro de funcionários do Tribunal de Contas. Então, essa preservação feita pela Constituição de 88 deu muitas garantias aos seus integrantes. Acompanhe o próximo vídeo.